10 itens para você formar um delinquente. A escolha é sua. Olá pessoal, sou o psicólogo Bruno e hoje a gente vai reagir a mais um vídeo desses de conselhos comportamentais que a gente vê pela internet. E mais uma vez eu venho falar, né, que a gente não pode dar palco e dar atenção e replicar esses conteúdos de gente que não tem conhecimento e formação nenhuma na área, mas acha que é expert para dar conselhos. Vamos lá? Comece na infância a dar tudo que seu filho deseja. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem obrigação de dar tudo o que ele deseja. Ela começa falando que das coisas que criam-se delinquentes é você dar tudo que ele deseja. E isso faz parte de uma cultura bem perigosa que a gente replica no Brasil, principalmente, que é a de que para você ser uma boa pessoa, você tem que ser pobre, né? Para você não ter eh, aspirações maiores, né? Então, a pessoa se conforma em não ter nada porque isso é uma forma dela ser uma boa pessoa. E isso não tem nada a ver, tá? A gente tem aí dezenas de milhares de pessoas que tiveram tudo na infância e que souberam ser pessoas boas adultas. E a gente tem muita gente que também não teve nada na infância e que mesmo assim, infelizmente, não tem uma vida correta, por assim dizer, ou algo do tipo. Quando ele disser nomes feios, dê risada. Fará com que ele se considere interessante. Nunca Isso é errado em tantas formas, né? Ah, se ele falar nomes feios. Primeiro que o conceito de palavrão por si só ele já é uma coisa cultural, né? Então a gente tem uma cultura que reforça algumas palavras específicas que são feias e outras não. E aí é interessante que essa mesma galera que reclama de alguém falar palavrão acha fantástico o ex-presidente, por exemplo, falar palavrão o tempo todo e ninguém fala nada, né? Ele é um escolhido de Deus de boca suja, né? E isso entra inclusive no terceiro ponto dela. Nunca lhe dê orientação religiosa. Espere ele completar 21 anos e ele mesmo escolhe. Gente, é absurdo essa ideia de que a pessoa precisa ter uma religião para ser uma boa pessoa. Nós temos inclusive estudos que mostram que nem é bem assim, né? A gente tem aí um monte de gente fazendo boas ações, entre aspas, porque tem medo de ir para o inferno, e a gente tem muita gente que faz boas ações mesmo sem acreditar no inferno, né? Então isso é absurdo e é além de um discurso hipócrita, é um discurso que é negacionista em si mesmo, né? Porque olha o tanto de notícias que a gente tem de padres, pastores corruptos que cometeram crimes, pedofilia, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e tudo mais. Olha aí, gente defendendo torturador, defendendo assassinato de quem pensa diferente, todos religiosos, né? Então, formação religiosa não define caráter. Agora, uma educação adequada define. Apanhe tudo que ele deixar jogado: livro, sapato, roupa, faça tudo para eles, para que ele aprenda a jogar sobre os outros toda a sua responsabilidade. Esse é um outro conceito idiota, né, de achar que primeiro você tem que forçar a criança a fazer tudo, ou você tem que fazer tudo por ela, né? É como se não existisse um meio termo. E aí, por que não ensinar e começar a ensinar a criança a organizar junto com ela? Vamos recolher junto os brinquedos, vamos guardar junto as coisas, vamos manter o seu quarto arrumado, até que ela tenha independência total para fazer por si só as coisas e entender a importância daquilo, né? Então, porque se você recolher um brinquedo para o seu filho, guardar o tênis dele por ele, arrumar a cama dele, ele vai virar um marginal. Olha que pensamento imbecil. Discuta com frequência na presença dele, assim ele não ficará muito chocado quando o lar se desfizer. E aí vem aqui sutilmente uma pressão, né? Discuta na frente dele, que aí ele não vai ficar chocado quando o lar se desfizer. E aí vem aquela obrigação social de manter um relacionamento por mais merda que ele seja, né? Então aqui o que ela está falando é basicamente seja submissa, apanhe calada, não reclame, deixe o seu marido fazer o que você quiser para não desfazer a sua família, porque é isso que vai fazer o seu filho virar um marginal. E aí a gente joga o peso todo sobre a pessoa ainda, né? Virou marginal porque a sua família se desfez. E não tem nada a ver também.
Quantas e quantas pessoas são boas pessoas, novamente entre aspas, mesmo tendo familiares separados, tá? Isso é ridículo. Em pleno século XXI, a gente ainda tem essa balela da a família se desfez, a pessoa vai virar um marginal. Dele todo o dinheiro que quiser, nunca deixe ganhar seu próprio dinheiro, porque ele vai ter que passar pelas mesmas dificuldades que você passou, não é mesmo? E aqui, novamente, né, é o mesmo discurso do início, dê o dinheiro que ele quiser, porque aí ele não vai aprender a dar valor no dinheiro. Gente, não é ter acesso a alguma coisa que te faz valorizá-la, tá? Então, tem gente que tem muito dinheiro e que sabe a importância do dinheiro e que sabe o quanto esse dinheiro é importante para a vida das outras pessoas também. E tem gente que não tem dinheiro e que também não tem essa noção de importância. Não é ter acesso que vai te fazer ser uma pessoa imbecil, né? Então, não é porque você dá dinheiro para o seu filho que ele vai virar um marginal. Não é porque você dá o que ele pede que ele vai virar um marginal. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver. A gente precisa superar esse modelo de criação da falta de não ter nada para dar valor e passar a entender que é possível, num lar com carinho, com acesso a tudo que aquela criança precisa, também se criar adultos funcionais e adultos bons. Satisfaça todos os seus desejos, comida, bebida, conforto. Negar pode acabar criando frustrações prejudiciais. É o mesmo discurso de não dar nada porque aí ele não pode ser frustrado. Gente, não é que se a pessoa só vive com frustrações que ela vai ser uma boa pessoa e uma pessoa que não lidou com frustrações não vai ser uma boa pessoa. Novamente, não tem nada a ver. Porque a gente tem muitas pessoas que têm acesso às coisas e que se tornam adultos bons, tá? O que diferencia isso é o processo de educação, o processo de consciência que a gente vai estabelecer e incentivar nessa criança ao longo do seu desenvolvimento. Não adianta negar tudo e só falar assim, é porque o mundo é injusto, né? E aí ela vai continuar alienada, mesmo sem ter nada, porque ela vai aceitar que ela não pode ter nada, porque sempre existiram alguns privilegiados que podem ter tudo e outros que sempre não vão ter nada. Isso é ridículo. Tome partido dele contra vizinhos, professores, policiais. Todos têm má vontade para com seu filho, não é mesmo? Quando se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa. Nunca consegui dominá-lo. É claro que existem situações em que o seu filho pode estar errado, sim, né? Ele pode, às vezes, estar agindo de maneira inadequada? Sim. Né? Agora, se você não acredita no seu próprio filho, se você não confia no que ele fala, que tipo de relação parental é essa? Né? Então, você vai confiar na polícia, nos professores, nos vizinhos, em todo mundo, menos no seu próprio filho? Que educação foi essa que você deu que a palavra dele não tem valor nenhum para você? Que educação e como ele vai sentir algum tipo de confiança em você se ele não pode contar com você para defendê-lo em ocasião nenhuma? Incoerente, né? Prepare-se para uma vida de desgosto. Esse é o seu merecido destino. Então, aqui a gente vê que é um discurso idiota, cheio de senso comum, sem nenhuma base científica que seja, óbvio, está bem óbvio nisso. É cheio de preconceitos, cheio de ideias erradas, né? E aí, novamente, a gente precisa entender que não é porque a pessoa é idosa, tem uma cara de velhinha boazinha, que ela tem só a sabedoria acumulada. Tem muito idoso que acumulou ignorância a vida inteira e que agora está transmitindo essa ignorância, né? Então, não é porque uma pessoa fala bem na internet ou que ela lê bem, porque ela está lendo, que o que ela está falando é real ou é adequado. Tá? Então, se você não tem uma educação com o seu filho, que estabelece uma relação positiva de confiança, você está fadado a ter um filho bosta mesmo, né? Então, ele vai se tornar um marginal, vai se tornar uma figura horrível, não é por ter tido acesso ou não a algumas coisas, não é por ter tido dinheiro ou não. Ele vai se tornar uma pessoa horrível pela criação que você dá e pela forma que você o trata. É isso que vai definir como ele vai tratar outras pessoas. Então pare de dar ouvido para esse tipo de gente e comece a cuidar do seu filho de verdade.